eu vou te ensinar as ferramentas que você pode utilizar para conseguir provar, porque provas são essenciais para se ter um bom resultado no seu processo e conseguir receber um valor de pensão justo e também conseguir levar essas informações de forma clara e bem fundamentada para que o juiz também seja um aliado no curso do seu processo para fazer com que seu direito e o direito do seu filho sejam respeitados. Primeiro eu preciso te explicar como você faz o cálculo da pensão alimentícia. E muito diferente do que muitos pais falam, não existe isso de dividir a responsabilidade meio a meio. Primeiro mito. Não existe dividir 50-50. A responsabilidade da pensão alimentícia é dividida conforme a capacidade financeira e contributiva de cada um dos pais. Porém, quando eu disse financeiro e contributivo, eu quis dizer que não só o financeiro importa, também é extremamente importante que haja uma participação ativa do genitor na vida do filho. Afinal de contas, se é você quem leva na escola, se é você quem leva na casa do amigo, leva ao médico e tem de fazer não só o seu papel de mãe, como o papel de trabalhadora, como o papel de empresária, o papel de filha e ainda tomar conta da casa. Enquanto o pai está saindo para namorar, curtir a vida e seguir em frente, só pega o filho quando pega aos finais de semana, é claro que esse sacrifício que você faz, que nós chamamos de trabalho invisível, deve ser compensado. Afinal de contas, com esse tempo que é obrigação do pai compartilhar com você, você poderia estar se dedicando a outras áreas da sua vida e evoluindo não só como mãe, mas também como profissional, como pessoa, em seus relacionamentos e tendo uma vida muito mais abundante e muito mais plena. Então, em função disso, se o pai já não divide as responsabilidades com você, saiba que você já pode exigir um valor de pensão maior. Indo para o aspecto financeiro, a gente precisa analisar que quando formos fazer o cálculo da pensão alimentícia, você tem que somar a sua renda com a renda do pai como se vocês estivessem juntos. Então vamos supor a seguinte situação. Nessa situação, você ganha o valor de R$6.000 por mês. O pai ganha R$24.000 por mês. Ou seja, uma renda total de R$30.000. Esses 24 representam 80% da renda e os seus 6.000 representam 20%. Vamos dizer que as despesas mensais do seu filho totalizam o valor de R$7.000 mensais. Minha letra não ajuda, mas falando dá para vocês entenderem. Perfeito. Como deve ser a divisão das responsabilidades financeiras nesse caso? Primeiro, você deve avaliar que
Dentro de R$ 7.000, e se o pai recebe 80% dessa renda, ele tem de custear com 80% das despesas. Lembrando que esses R$ 7.000 é numa situação em que vocês já tinham essa despesa quando estavam juntos e já estavam proporcionando uma vida condizente com o padrão de vida que vocês suportavam. Então, dentro desses R$ 7.000, se o pai tem a responsabilidade de arcar com 80%, vai ficar sendo 5.600 para ele. Quem tiver com qualquer dificuldade, pega uma calculadora para poder acompanhar. E para você, ficaria a participação de R$ 1.400. Certo? Tudo bem, mas isso aqui a gente está falando dentro de uma situação onde ambos participam de forma ativa e proporcional da vida do filho. Porque se eventualmente acontecer dele colocar toda a responsabilidade nas suas costas, dele não buscar o filho aos finais de semana, dele não ser ativo no momento de levar no médico, levar na casa do amigo, ir na escola, nas reuniões escolares, buscar e levar o filho na escola, é claro que essa responsabilidade, essa divisão não pode ficar assim. Aí nós vamos ter aqui um aumento no valor que o pai deve pagar e, consequentemente, você vai ficar com menos despesas. Ou então você sobe o padrão de vida do seu filho. Nesse momento, é muito importante você se atentar à seguinte situação. Esses R$ 7.000 que eu falei aqui, eles têm de cobrir todas as despesas do seu filho num padrão de vida condizente à realidade de vocês. Então, nessa família aqui, é extremamente razoável que se coloque um lazer com viagens para o exterior, é extremamente razoável que se coloque uma aula de uma língua estrangeira, um acompanhamento especial, babá e uma pessoa para poder te ajudar nas atividades de casa e dividir essas responsabilidades com você, porque isso muitas vezes vai pesar no seu orçamento, porque a gente tem de lembrar que a gente está com um orçamento pessoal de R$ 6.000 nessa situação que eu coloquei. Quando a gente for fazer o cálculo da pensão alimentícia, a gente tem de lembrar quais despesas entram dentro desse cálculo. E quais são essas despesas? Coloquei aqui para vocês. Saúde, educação, moradia, transporte, alimentação, vestuário, lazer e cuidados. Vou trazer mais detalhadamente para vocês. O que está incluso dentro da despesa da saúde? Exames, medicamentos, procedimentos, alimentação especial. Seu filho tem alergia, por exemplo, à proteína do leite, então ele precisa de um alimento sem essa proteína. Seu filho tem alergia a glúten, ele precisa de alguma outra alimentação especial. Isso vai estar incluso nas questões de saúde. Quando a gente entrar para a questão da educação, vão ser a escola comum, cursos de línguas, reforço da escola e todas as outras atividades que sejam condizentes com o padrão de vocês e também que o seu filho esteja acostumado e que você gostaria de incluir ele nessas atividades. Na moradia, a gente vai ter despesa com aluguel, ou então se você tem um financiamento do imóvel, é como se fosse um aluguel, você está tendo aquela despesa mensalmente, seu filho mora com você. Aqui entra uma dúvida muito comum. Por exemplo, se eu moro com o meu filho e pago R$ 3.000 de aluguel mensal, como que eu faço essa divisão? Lembra que não é só o aluguel, o condomínio também entra na conta. A água entra na conta, a luz entra na conta, a internet entra na conta. Se residem duas pessoas dentro desse imóvel, você e seu filho ou você e sua filha, você vai dividir essa conta por 2 e esse valor dividido vai entrar no cálculo da pensão. Portanto, no exemplo de R$ 3.000 do aluguel, R$ 1.500 correspondem à parte do seu filho nesse aluguel. Porque a gente tem que lembrar que se você morar sozinha, você poderia morar num imóvel menor. Então, como você está com seu filho, ele é novo, ele precisa de espaço para correr e brincar, você vai precisar de um imóvel maior. Você vai precisar de estar num bairro com segurança, você vai precisar de estar em um lugar onde ele possa ter oportunidades de ter relacionamentos, de criar conexões e se desenvolver como criança. Tudo isso entra dentro do cálculo do valor da sua pensão. Então, tudo que seja correlacionado à manutenção do seu lar e às despesas que você tem para mantê-lo.
Transporte, seja Uber, seja gasolina, seja manutenção do seu carro, tudo isso está incluso, porque você leva seu filho nas atividades. Tá vendo aqui como é importante a gente falar a respeito da divisão dessas responsabilidades? É claro que se você está ficando com todo o trabalho de ter que levar e buscar seu filho em todos os lugares, seu carro desgasta mais, você gasta mais com Uber, você vai precisar gastar mais com gasolina, e é por isso que o valor de pensão que o pai tem de pagar também deve ser maior. Então, dentro do transporte, a gente vai colocar van escolar também. A gente vai colocar, eventualmente, se você precisar de viajar com seu filho de avião para poder levar ele a algum lugar, ou então para que ele possa visitar o pai que deve arcar com esse custo. A gente vai falar muito disso na parte de guarda e também de visitas, mas se o pai fizer questão que você leve, ele também deve arcar com esse custo. Alimentação, tudo que for correspondente à alimentação do seu filho, as despesas que ele tem. Quando eu faço a feira é muito difícil. Pega essa parte que você divide com o seu filho, dos alimentos que ele também participa, e faz a divisão igual eu mostrei aqui na moradia. Você vai dividir pelo número de pessoas que residem naquele imóvel. Claro, vai excluir aquelas questões como vinho, às vezes alguma coisa que você comprou, alguma bebida, algum alimento que seja da sua responsabilidade. Mas de resto você pode dividir. Se tiver alguma alimentação exclusiva do seu filho, ela entra completa, sem divisão. Vestuário, tudo relacionado a roupas, sapatos, acessórios. Lembrando, quando é uma filha, vão ter brincos, vão ter pulseiras, vão ter colares. Tudo que tem a ver com o que o seu filho ou sua filha veste deve ser calculado aqui, condizente ao padrão que vocês têm. Então, se vocês têm um padrão elevado, são roupas de marca, são acessórios de marca, bolsas, tudo isso pode ser incluso no cálculo da pensão. Já na questão do lazer, viagens, idas ao shopping, cinema, até ir num parque gera despesa. Às vezes seu filho quer comer alguma coisa, às vezes ele quer andar em algum brinquedo, e tudo isso gera um custo no qual o pai tem de compartilhar. Porque cá entre nós, muitas vezes é só você que faz esse trabalho, senão seu filho não tem lazer nenhum. Então aí o pai tem de pagar duas vezes pela ausência dele, mas também tem de pagar pelas despesas que você tem. Por isso é tão importante juntar o máximo de comprovantes e notas, até de pequenos gastos. Pode ser aquela transferência Pix que você fez para comprar um algodão doce, uma maçã do amor ou alguma outra coisa para o seu filho quando vocês saíram, porque tudo isso vai ser muito útil dentro do seu processo de alimentos. E por último, a questão dos cuidados. É aqui que vai entrar a babá, é aqui que vai entrar uma pessoa para poder te dar suporte na casa, para que você não fique sobrecarregada. É aqui que vai entrar muitas vezes a necessidade de uma babá eletrônica, algum equipamento de monitoramento, para que você possa fazer com que seu filho esteja em segurança e bem cuidado. E para que essas responsabilidades possam ser compartilhadas. Porque se o pai não cumpre com a sua obrigação, o mínimo que ele deve fazer é pagar para que uma pessoa, se é que isso é possível, tente suprir a parte que seria responsabilidade dele. Como eu disse aqui, fazer provas dentro de um processo de pensão é fundamental. Essas provas vão fazer toda a diferença, porque você pode ter certeza, o que um pai tenta dentro de um processo de pensão alimentícia é se passar de liso. Ele tenta dizer que não tem nada, que ele não consegue pagar aquele valor, que ele está apertado, e vamos lembrar de uma coisa. Se o cara tem um financiamento de uma moto, financiamento de uma casa, um financiamento de um carro, parcela alta de cartão de crédito, porque ele está andando em restaurante viajando com a namorada, nada disso importa. O filho vem sempre em primeiro lugar. E como o filho vem em primeiro lugar, é fundamental que você coloque isso nos autos para que o juiz faça o cálculo em cima do valor que ele ganha, descontando apenas o que ele paga de imposto de renda e contribuições previdenciárias. Porque assim você vai garantir que o seu filho vai receber uma pensão justa e que as comodidades, os confortos do pai não vão ficar acima do mais importante, que é o bem-estar do filho de vocês. Mas muitas vezes a maior dificuldade que
que as mães têm é de comprovar tudo isso que eu estou falando aqui. Não só dessa parte da despesa, mas também da parte dos rendimentos do pai. E agora a gente vai entrar em detalhes nessa situação e eu vou explicar sobre algumas ferramentas que a gente utiliza aqui, que elas podem ser utilizadas num panorama geral e depois eu vou falar de situações específicas. Pois bem, para a gente conseguir fazer essa prova dos rendimentos do pai, que também é fundamental para que sua ação dê certo, porque muitas vezes você está lidando com um cara que ele é autônomo, então ele é empresário e fica mais fácil dele tentar maquiar os rendimentos para te prejudicar. Mas existem ferramentas que vão te ajudar e muito a contornar essa situação. Eu vou mostrar algumas para vocês. Lá no escritório, atualmente, nós contamos com 26 ferramentas de pesquisa. Algumas delas não são acessíveis a qualquer pessoa e é o segredo do nosso negócio, mas eu vou te mostrar algumas que já vão fazer uma diferença enorme no seu processo de pensão alimentícia. Vamos lá. A primeira é WebMe. Você pode digitar WebMe no Google e com essa ferramenta você vai jogar o nome completo do genitor e você vai encontrar tudo que tem a respeito dele na internet. Essa ferramenta, ela é gratuita. Não vai te custar nada. Quando você colocar o nome dele lá, vai aparecer as redes sociais, notícias sobre ele, informações que tenham sobre ele na rede e você vai juntar todas essas informações e vai colocar no seu processo, porque elas vão fazer muita diferença. Você vai trazer o argumento da teoria da aparência. A teoria da aparência diz o seguinte: se uma pessoa ostenta ter um determinado padrão de vida, como que ela pode alegar no processo que a situação é diferente? Por exemplo, o cara fala que não tem condição nenhuma, mas todo final de semana ele está viajando, todo final de semana ele tem restaurante caro. É claro que aquele valor que ele disse ali no processo de 2, 3 mil reais por mês que ele ganha não condiz com a realidade, porque só a despesa que ele tem com lazer supera em muito isso. Então, quando você traz essas informações, que muitas vezes o cara que faz isso gosta de ostentar na internet, você vai conseguir comprovar e pedir através da teoria da aparência não só um aumento no valor da pensão, mas também uma quebra de sigilo bancário, uma quebra do sigilo fiscal, uma quebra dos extratos de cartão de crédito, porque lá tem o ouro. Uma hora ou outra, por mais que ele tente esconder os rendimentos numa PJ ou com um terceiro, ele vai esquecer a carteira e vai ter que passar o cartão dele. E aí é quando você vai pegar, como nós já pegamos aqui, situações que o cara não movimentava nada em nome dele, mas um belo dia apareceu 500 reais num restaurante. Então ele dizia dentro do processo que ganhava 2 mil. Será que é condizente? Isso, um restaurante muito bem frequentado, nós somamos isso a provas que foram fotos que nós encontramos no perfil desse restaurante, dele frequentando esse restaurante por várias vezes e mostramos que havia ali uma necessidade de fazer um outro procedimento, o que a gente chama da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Mas esse eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que tem a ver com aquele pai empresário safado. Agora, uma segunda ferramenta que nós utilizamos, importantíssimo você pesquisar outros processos que tenham contra o genitor ou contra a empresa dele, ou contra possíveis laranjas. Por que que é tão importante você pesquisar esses processos? Porque uma pessoa que tem um litígio com ele é um aliado. Você já ouviu aquele ditado que diz: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo? Exatamente. Quando você entrar em contato com essas pessoas, elas vão poder te dar muita informação e até mesmo dentro do próprio processo você já vai conseguir encontrar ferramentas e provas que essas pessoas já pesquisaram e já avançaram em processos contra ele para você poder comprovar. Muitas vezes o pai empresário que fala que a empresa está falindo ou que está ganhando pouco, está processando uma pessoa porque ela deve 500, 600 mil para ele, ou mesmo valores mais modestos, como 50, 70 mil, mas mesmo assim são créditos a receber. Mostra que é completamente incompatível aquele padrão de vida que ele diz ter no processo com o padrão de vida que de fato ele ostenta na vida. Ou seja,
Entrar nesses processos e buscar esses aliados é fundamental para que você tenha um bom resultado. E dentro do Jus Brasil, você só joga o CPF dele por um valor simbólico. O primeiro mês custa R$ 1,90. Você já vai conseguir puxar esses processos em nome dele e vai começar a ligar para o advogado e para a outra parte. Eles vão ser bons aliados no seu processo. Agora, para o pai que trabalha de carteira assinada ou então que tem uma empresa ou é autônomo, ou seja, a maioria das situações, ele vai ter essa rede social aqui, ó, LinkedIn. O que é que o LinkedIn é? Ele é uma rede social de trabalho. Lá as pessoas colocam sua qualificação, suas conquistas, onde elas trabalham, o que elas fazem, e com essas informações você vai juntar no seu processo para poder colocar a seguinte informação: olha, se ele está dizendo que ele ganha tão pouco e tem tantas qualificações, tem alguma coisa errada. Nós precisamos investigar melhor. E aí você vai fundamentar outras provas como essas que eu falei anteriormente na teoria da aparência, que é a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal e também a quebra do sigilo de extrato de cartão de crédito. Assim, você vai conseguir trazer muita informação para o seu processo. Porque anota o que eu vou te falar. O processo de pensão alimentícia é um processo documental. Você precisa provar para que o juiz dê um valor justo de pensão para o seu filho. É por isso que tantas mães saem insatisfeitas depois de pleitear seus direitos no judiciário. Porque muitas delas não procuram advogados capacitados que vão levar as informações certas e buscar as melhores provas para que os direitos delas sejam garantidos. E, infelizmente, isso acaba resultando numa frustração e num valor de pensão baixo. Porque, entenda uma coisa, de qualquer forma você vai receber uma pensão. Isso está escrito na lei. Não existe possibilidade do juiz dar uma decisão diferente. O juiz é obrigado por lei a dar uma pensão. O que vai mudar é o valor da sua pensão. Um bom advogado vai usar a estratégia certa, vai contar sua história alinhado com essa estratégia e com as leis que ele vai invocar no seu processo e vai provar tudo isso. A prova é a cola entre a decisão e o seu direito. E quando você prova, o juiz não tem outra escolha senão conceder o seu direito. A próxima ferramenta é o Google. Sempre vale a pena jogar o nome do cidadão dentro do Google, porque lá você vai conseguir extrair muita informação interessante para poder trazer ainda mais robustez às suas provas e ao seu processo. Outra ferramenta fundamental para ser utilizada em conjunto com o LinkedIn é o Glassdoor. O que o Glassdoor faz? É possível você fazer uma pesquisa através da atividade que o suquitão exerce e a localidade onde ele exerce. Porque quando você juntar essas informações, o Glassdoor vai te dar uma previsão, uma média de quanto uma pessoa que exerce aquela atividade naquela localidade tem. Ou seja, o quanto aquela pessoa ganha. Claro que é uma média e ele pode estar com um desvio para cima ou para baixo dessa média, mas tende a ser algo bem próximo. Além disso, a cereja do bolo é essa ferramenta aqui, ó, que você vai entrar através do site do gov.br, que é aquele site onde você pega a sua CNH e pega outras informações. Dentro do SAEC, você vai conseguir pesquisar imóveis por cidade, né, por comarca, que possam estar em nome do genitor. O que você vai fazer com essa informação? Você vai levar isso ao processo com a seguinte alegação. Você vai concordar comigo que para você ter coisas, existe um custo para tê-las. Porque quando você tem um imóvel, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar a manutenção do imóvel, você vai ter outras despesas para você conseguir conservar aquele imóvel, a mesma coisa de um veículo. Então, quando você mostra... E outra coisa, como aquela pessoa adquiriu aquele imóvel? A pessoa fala que ganha 2 mil e tem um imóvel de 2 milhões, é claro que tem alguma coisa incompatível ali.
Então, quando você traz essas informações para o processo, você demonstra sinais exteriores de riqueza. E essas provas servem para você conseguir um valor de pensão maior. Todas essas ferramentas vão fazer toda a diferença dentro do seu processo. E agora a gente vai falar um pouco a respeito das situações específicas do trabalho de cada genitor. Dá uma olhada. Olha só. Nós vamos separar, gente, entre 4 atividades. Comenta aí no vídeo se vocês gostaram da minha letra. O pai que trabalha registrado, CLT. Isso aqui ficou horroroso. O pai que é servidor. O pai que é empresária. E o pai que é autônomo. Perfeito. Quando o pai trabalhar de carteira assinada, você vai ter um caminho muito mais tranquilo. Por quê? Porque quando você entrar com o processo, basta que você peça para que o juiz verifique se eles têm um trabalho formalizado, que isso é super tranquilo, a gente consegue olhar até antes do processo lá no escritório, porque a gente tem uma ferramenta, só que essa ferramenta é um dos segredos da Marcondes Madureira, que consegue verificar não só isso, mas também quanto o pai ganha. Mas quando você fizer esse pedido, você vai fazer outras duas requisições. A primeira, você vai pedir o desconto em folha. Por quê? Com desconto em folha, você não vai precisar de ficar pedindo todo mês para ele te pagar. Você não vai correr o risco dele não te pagar. Isso já vai ser descontado diretamente antes do recebimento dele. Mas aqui vai ter um pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Quando você pedir o desconto em folha, você só vai pedir para desconsiderar o imposto de renda de pessoa física e as contribuições previdenciárias. Por que isso? Porque senão ele começa a pedir um tanto de adiantamento, ou então ele começa a fazer consignado e o salário dele vai diminuindo e a pensão do seu filho automaticamente diminui. O que acontece nessa situação? Você vai conseguir, através disso aqui, pegar a renda dele só com esses 2 descontos legais. A gente chama isso aqui de descontos legais. E isso aqui, ó, é uma decisão do STJ. O STJ determina que a pensão seja paga dessa forma. Outra questão que você nunca pode esquecer na situação do pai trabalhar de carteira assinada. Você tem que colocar um valor para ele pagar em situação de desemprego. Porque a gente tem que lembrar que carteira assinada não existe estabilidade. Então ele pode ser demitido a qualquer momento. Então, na situação de desemprego, você tem que colocar um pagamento de pensão com base em salários mínimos, salário mínimo nacional, e com base também na capacidade dele. Capacitação. Por quê? Porque há de concordar que se o cara faz trabalho braçal, é totalmente diferente do que um cidadão que muitas vezes é um programador, do que um cidadão que é um médico. Ele pode estar aqui trabalhando formalizado e recebendo determinado valor. Mas aí, se ele ficar desempregado, ele não vai ganhar salário mínimo.
Esse valor que eu estou colocando aqui, ó, não quer dizer que você vai pedir um salário mínimo ou percentual do salário mínimo. Você vai pedir com base na correção do salário mínimo. Porque a lei do salário mínimo diz que todo ano o salário mínimo atualiza pelo menos pelo índice do IPCA. E se o governo quiser, ele dá ganho real. Ou seja, você não vai perder poder de compra aqui. Você vai preservar seu poder de compra e não vai ser preciso que todo ano você entre com uma revisional. Então, com isso aqui, você vai ver, conforme a capacitação dele, quanto você vai pedir. Isso é trabalho do seu advogado. Ele tem que fazer uma análise a fundo disso. Inclusive, vendo se o pai tem outros rendimentos. Lembrando que na situação que o pai é CLT, você pode pedir a inclusão em algum plano de saúde que a empresa possa fornecer ou algum outro benefício que a empresa forneça. Pode ser que para filhos a empresa dê outros benefícios. Então, fica atento a isso. O seu advogado tem a obrigação de pesquisar isso daí. Aqui na Marcondes Madureira, a gente sempre faz essa pesquisa. Quando o pai for servidor, você vai ter que se atentar para isso aqui, ó. Mesma coisa. Desconto em folha. Dificilmente um servidor vai ficar desempregado. Mas eu também recomendo que coloque essa situação. Porque é muito comum, por exemplo, você pega aí um pai que é procurador, ou então ele trabalha na área da justiça. Aí ele foi lá e decidiu ser advogado. Ele viu que tinha uma oportunidade ali, foi chamado por uma sociedade, então ele vai ganhar mais. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar isso aqui para o seu filho não ficar com nenhum tipo de insegurança, tá? E além disso aqui, você vai ter de entrar com uma revisional, porque agora eu vou te explicar o pulo do gato dessas duas situações. O que que acontece muitas vezes nessas duas situações aqui, de pais empresários e pais autônomos? É muito comum que eles ocultem renda em nome de terceiros ou tentem movimentar todas as suas despesas pessoais em nome da empresa. Autônomo com empresa? Exatamente. Autônomo também abre PJ para pagar menos imposto. O que você vai fazer? Você vai ter que verificar se o padrão de vida que o pai vive condiz com o que ele está alegando no processo. Se ele tem um padrão de vida muito mais elevado do que ele está falando no processo, você precisa verificar como que ele está pagando essas contas. E aí que entra a investigação de campo. O que a gente faz nessa investigação de campo? A gente procura pessoas que já fizeram negócios com ele, a gente procura serviços e locais que ele costuma frequentar e algumas vezes a gente tem até um profissional, um parceiro que nos ajuda nessa investigação de campo. Com essas informações, a gente verifica quem são esses laranjas e realiza uma pesquisa em nome desses laranjas para ver se esses laranjas têm condição de ter o patrimônio que eles têm. Se esses laranjas têm algum tipo de relação negocial com o genitor e se esses laranjas estão movimentando contas em nome dessa pessoa. A gente tem uma ferramenta que consegue descobrir esses laranjas através de todo tipo de documento que eles assinaram em conjunto. E aí, com essa informação, a gente consegue pegar os laranjas e fazer justiça no seu processo. Outra situação extremamente importante de você analisar quando a gente está falando a respeito de pai empresário e pai autônomo. Aqui, ó, pesquisa de laranjas. O segundo ponto a ser analisado sempre em casos de pai empresário ou autônomo é a forma como você vai colocar a fixação do valor da pensão. Você nunca vai colocar em percentual. De forma alguma. Tá proibido colocar em percentual. Por que você não vai colocar em percentual o pagamento da pensão? Porque quando você coloca em percentual, fica muito fácil dele maquiar os resultados. E aí, se ele maquiar os resultados, ele vai reduzir o valor pago de pensão do seu filho. E outra coisa, quando você é autônomo ou empresário, seus rendimentos oscilam. Então, depois que você fizer toda a pesquisa e ver de fato, conforme a participação dele, o padrão de vida que ele tem, o quanto que ele ganha, você vai fazer um cálculo de uma média anual. Então, vamos dizer lá que no ano ele ganha 20 mil, né? Só que vai ter mês que ele vai ganhar 10, vai ter mês que ele vai ganhar 30, vai ter mês que ele vai ganhar 20, vai ter mês que ele vai ganhar 5 e vai ter mês que ele vai ganhar 50. Na média, você está aqui no 20.
Então você vai fazer um cálculo de uma pensão baseada nos 20 e vai colocar essa pensão com correção no salário mínimo nacional. Então vamos dizer que nessa situação aqui, a gente coloque um valor que vai corresponder a, por exemplo, 5 salários mínimos. Por quê? Isso aqui, atualmente, vai ser mais ou menos R$7.000. Mas aí no ano que vem, quando o salário mínimo atualizar, o valor da pensão do seu filho também atualiza. E agora eu vou te contar o último pulo do gato. Quando se tratar de pessoas que ocultam patrimônio ou renda em nome da atual companheira ou em nome da família, você vai ter uma outra possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte: você vai poder chamar essas pessoas para o processo sob 2 argumentos. Se for uma pessoa da família dele, pai ou mãe, você pode invocar a própria lei de alimentos e dizer que eles têm responsabilidade de complementar o valor pago de alimentos. Isso está escrito na lei. O que não pode acontecer é o seu filho ficar sem suporte. Já quando for na situação dele ocultar os rendimentos em nome da companheira, aí você vai olhar qual é o regime de bens do casamento, vou desenhar um anelzinho aqui, ou da união, vou botar um papelzinho. Por quê? Porque conforme for o regime, se for um regime de comunhão parcial ou comunhão universal, não existem bens ou rendimentos individuais, isso é do casal. E aí você pode calcular também aqueles rendimentos que ele está escondendo em nome da mulher. Se a união não tiver formalizada, você pode pedir um reconhecimento dessa união e muitas vezes você consegue até documentos que eles pegam para poder fazer um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa. Se você tiver notícia que eles fizeram alguma aquisição juntos, você pode pedir a intimação dessa empresa e com essas informações você consegue também passar a responsabilidade financeira para o casal e não mais só para o pai. Isso faz toda a diferença no seu processo. Se for um terceiro, esse laranja, por exemplo, ele tem um laranja aqui que ele esconde o patrimônio dele com essa pessoa. E aí, você vai poder... Ele tem uma empresa ali, mas ele não está no quadro de sócios da empresa, mas ele participa ativamente daquela empresa. Você vai poder abrir um processo, o seu advogado tem que abrir um processo, como a gente faz aqui na Marcondes Madureira, de reconhecimento de sociedade de fato, que nada mais é você fazer com que o que acontece na prática também venha para o mundo do direito, seja firmado em papel, que é mostrar que eles são sócios, aquilo só não está formalizado. Fazendo isso, os rendimentos dessa sociedade, os lucros distribuídos dessa sociedade deverão ser calculados na pensão do seu filho como rendimentos para se determinar o valor da pensão do seu filho. Para você ter à sua disposição todas essas ferramentas, estratégias e toda essa expertise jurídica que eu acabei de te falar nesse vídeo, entre em contato com a Marcondes Madureira